Oi, meus queridos. Palavra, essa noite eu sonhei e no sonho eu tive uma visão onde eu estava em frente a dois homens e eu via quando o primeiro homem se aproximava do segundo, o primeiro homem era o presidente da China. Ele se aproximava do segundo homem que estava do lado esquerdo meu. E eles se aproximavam e se abraçavam assim como amigos. Quando dois amigos se encontram, né? Se abraçam assim. E naquele momento, eu olhando aquela cena, uma voz me dizia que a China era responsável por aquele vírus. E que o presidente da outra nação, a qual a China estava, que o presidente chinês estava abraçando de amizade, ele era responsável pela divulgação do vírus. Ele era responsável por ter levado o vírus para as nações. Eu ficava olhando e vendo, observando aquela cena, e a voz me dizia isso. Aquela cena é muito nítida diante de mim, assim, mesmo com os olhos abertos. E eu hoje de manhã, quando eu acordei, que eu passei o dia lembrando sobre isso e disse, Senhor, nós sabemos que o vírus veio da China. E sabemos também que o outro presidente que eu vi no sonho, ele é também cúmplice, que ele é amigo do presidente da China, que seria o presidente da Rússia, o caso, né? E eu disse, mas quem espalhou o vírus foi a China. Eu pensando e conversando com Deus. Mas eu tive um entendimento, que eu me lembrei que a comunidade europeia, outro dia, ela descobriu e ela deu a entrevista e falou que a Rússia estava lançando fake news a respeito do vírus. Estava lançando fake news em francês, em inglês, na língua espanhol, na língua, me parece, alemã, e outra língua aí que eu não lembro, talvez até a própria língua deles, eu não sei. Ele estava fazendo fake news, lançando na internet em 5 línguas. Então é por isso que a voz me dizia que quem estava espalhando o vírus era o outro presidente da outra nação, que no caso é a Rússia. E eu passei o dia pensando e me sentei para dar uma palavra e disse, Senhor, eu não tenho nenhuma palavra em relação a isso. Eu não lembro de nenhuma história nesse momento em relação a isso. E fiquei ali sentada com a Bíblia aberta, conversando com Deus. E o Senhor, no momento dele, ele me disse, Gog e Magog. Aí eu disse, Gog e Magog? Aí eu lembrei que Gog e Magog é uma terra, é uma guerra que vai haver, que está escrito na Bíblia. E eu fui pesquisar sobre Gog e Magog. Se a gente pesquisar, desde o início da história se fala já sobre Gog e Magog. Mas nós vamos estudar a partir de Ezequiel 1:38. O que é Gog de Magog? Gog, ele é um rei do mal, que ele vai se levantar contra o povo de Deus. E eu pensei, o Gog é o comunismo. Este rei mau que está sendo liderado pela China, pela Rússia. Ok? Então, esse rei, ele vai se levantar contra o povo de Deus. É isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo a primeira fase de Gog e Magog. Porque vai ter outras fases até o desfecho final. Então, nós estamos vivendo o levante contra o povo de Deus. Isso já iniciou.
Isso já iniciou na China. Lá os cristãos são mortos. Lá os cristãos são colocados nos campos, tipo de concentração, onde eles ficam aprisionados e trabalhando de forma quase grátis para o governo. Sabe esse item teu chinês que tu compra? Quem fez ele foi uma pessoa que está lá como escravo do comunismo, que está presa. Tá entendendo? Não é presa porque matou, roubou, não. Basta você ser opositor do sistema deles, eles podem te prender. Então, voltando aqui à palavra da Bíblia, esse povo, esse rei, muitas nações vai se unir a ele para destruir o povo de Deus. Mas eles vão ser terrivelmente derrotados por Deus, porque já está escrito na Bíblia Sagrada. Para você que não acredita na Bíblia Sagrada, pois vai estudar, vai pesquisar sobre tudo o que está acontecendo aí. Realmente não tem como ninguém duvidar que nós não estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo o dia que as pessoas estão sendo observadas por Deus. O joio e o trigo estão sendo separados. Pessoas que têm medo de demonstrar a sua fidelidade, o seu amor a Deus nesse momento. Meu querido, minha querida, o mais forte é Deus. Nunca esqueça disso. Não tem um comedor de feijão aqui na terra que tenha mais poder do que Deus. E nem o próprio demônio tem mais poder do que Deus. Portanto, fique do lado de Deus. Não tenha medo. Aconteça o que acontecer, fique do lado de Deus. O exército de Gog e Magog, meu querido, minha querida. O exército de Gog, ele é representado por todos os inimigos de Deus e do povo de Deus. E para que inimigo maior do que o comunismo? O que é que eles pregam? Eles pregam tudo ao contrário do que Deus nos diz que a gente deve fazer. Eu vou ler para ti Ezequiel, capítulo 38, eu vou ler o versículo 1. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, vira o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe maior de Meseque de Tubal, profetize contra ele. E diga, assim diz o Senhor, e diga, assim diz o soberano Senhor: estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque de Tubal. Farei você girar, porei anzóis em seu queixo e o farei sair com todo o seu exército, seus cavalos, seus cavaleiros, totalmente armados em uma grande multidão, com escudos grandes e pequenos, todos eles brandindo suas espadas. Deus disse que vai chegar o momento que ele vai fazer esse exército de Gog, que é a China, que é Rússia, que é Irã, todos esses que são contra o povo de Deus. O povo de Deus é Israel e é todos aqueles que estão espalhados ainda na face da terra que aceitaram a Deus, que aceitam a palavra do Senhor. Amém? Então o Senhor diz que vai chegar o momento que vai dar ordem que o exército deles saiam contra o povo dele. Aí você pensa e diz, mas como? Por quê? Não é verdade? A gente pensa logo assim, meu querido, tudo é uma grande história, onde vai ter o final que Deus escolhe.
onde vai ter o final, os protagonistas dessa história somos nós. Assim como o nosso presidente, foi escolhido por Deus para representar o cavalo branco, cavalo de paz, cavalo que representa o homem honrado e íntegro, e que está aqui nessa nação, trabalhando pelo povo de Deus nessa nação, do mesmo jeito Deus escolheu a peça-chave que é o atual presidente da China, o atual presidente da Rússia. Deus também escolheu o presidente de forma estratégica para os Estados Unidos, que é Trump. Deus também estabeleceu o presidente de Israel, nesse momento, que é o presidente lá, Natanael. Por quê? O presidente de Israel, primeiro-ministro lá, presidente, ele 3 vezes foi feita eleição lá e a esquerda querendo derrubar eles e não conseguiu. As 3 vezes ele ganhou. E isso teria acontecido a mesma coisa nos Estados Unidos, a mesma coisa no Brasil. Por quê? Porque nós não vamos poder fugir, tá entendendo? Desse projeto, dessa história. Nós somos atores dessa história. E cada um de nós temos que fazer a sua parte. O povo de Deus tem que jejuar, tem que orar, tem que clamar a Deus. Mas a vitória é certa. A vitória já foi decretada por Deus. Amém? Vamos ler o versículo 8. Depois de muitos dias, você será chamado às armas. Em anos futuros, você invadirá uma terra que se recuperou da guerra, cujo povo foi reunido dentre muitas nações nos montes de Israel, os quais por muito tempo estiveram arrasados. Foram trazidos das nações e agora todos eles vivem em segurança. O povo de Israel está assim. Mas vai chegar o momento que o Senhor vai levar o inimigo contra eles, contra o povo de Deus. Israel significa o povo de Deus. Se você teme a Deus, se você procura ter a tua vida alinhada com Deus, com a palavra de Deus, então você faz parte sim do povo de Deus. Amém? Aí ele diz assim no 10, assim diz o soberano. Eu vou ler o versículo 9. Você e todas as suas tropas e as muitas nações com você subirão, avançando como uma tempestade. Você será como uma nuvem cobrindo a terra. Imagina quantos vai ser o exército deles, aos milhares. Mas eles, lembrando que eles vão terminar tudo derrotado por Deus, né? Assim diz o soberano Senhor, naquele dia virão pensamentos à sua cabeça e você maquinará um plano maligno. Você dirá, invadirei uma terra de povoados, atacarei um povo pacífico e que de nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, sem portas e sem trancas. Meus queridos, Deus permitiu esse vírus. Porque esse vírus chinês não é o primeiro vírus que a China lança não, na humanidade, não. Esse vírus sim, ele foi uma arma biológica que foi lançada de propósito. Mas das outras vezes que a China lançou vírus sobre a face da Terra, de uma forma sorrateira, as pessoas, as nações não acordaram. As nações aceitaram aquilo de forma calada, sem estar com essa atenção, como estão nesse momento. Por que será? Porque de fato está se aproximando o Gog de Magog, esta batalha que vai ter nas montanhas. Onde vai ser essa batalha? Vai ser nas montanhas, lá para o lado de Israel. Mas ela já começou na nossa nação, nos Estados Unidos, na Europa.
Já começou países, está entendendo? A acordar e despertar contra a China. Porque somente agora é que o povo está acordando em relação a isso. Amém? Por que que eles estão acordando? Porque Deus está despertando o povo. Amém? Então eles estão se levantando para atacar um povo que estava em paz. O povo de Deus. Aí no versículo 14, a palavra de Deus diz assim: por isso, filho do homem, profetize e diga a Gog. Assim diz o soberano Senhor, naquele dia, quando o meu povo Israel estiver vivendo em segurança, será que você não vai reparar nisso? Você virá de seu lugar do extremo norte, você, acompanhado de muitas nações, todas elas montadas em cavalos, uma grande multidão, um exército numeroso. Você avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem que cobre a terra. Aleluia. O versículo 17 diz assim: assim diz o soberano Senhor, acaso você não é aquele de quem falei em dias passados por meio dos meus servos, os profetas de Israel? Naquela época, eles profetizaram durante anos que eu traria você contra eles. E isto que acontecerá naquele dia, quando Gog atacar Israel, será despertado o meu furor, palavra do soberano Senhor. Meu querido, Deus vai trazer esse exército de Gog, que são os filhos, representam os filhos do diabo. Eles são liderados pelo próprio diabo, pelo próprio demônio, para se levantar contra o povo de Deus. E Deus permite isso. Mas quando chegar este momento que eles se aproximarem do povo de Deus, Deus vai se levantar contra eles com uma ira. Aqui diz no versículo 18: e isto que acontecerá naquele dia, quando Gog atacar Israel, será despertado o meu furor, palavra do Senhor. Em meu zelo e em meu grande furor, declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Meu querido, Deus vai se levantar do trono dele e defender o povo dele aqui na terra. Não saia do seu lugar, da sua posição. Não negue a Deus. Não negue a Deus. Eu acredito assim. As nações que vai escolher se vai adorar a besta fera ou não. Se nós tivermos um líder cristão que temente a Deus, ele vai cortar laços com a China, com a Rússia, com todas as outras nações que apoiam o comunismo. E no momento que cortar esses laços, sabe o que é que eu penso, meu querido e minha querida? Se for necessário a gente comer arroz e feijão, vamos fazer isso. Se for necessário a gente voltar como era 100 anos atrás, 150 anos atrás, 200 anos atrás, que a gente trocava o alimento, tu plantava o arroz, aí tu trocava com o teu vizinho que plantava o feijão, lembra que era assim? Tu criava a galinha, tu vendia ovos, vendia a galinha, tu trocava por aquele que vendia porco, um pedaço de carne. Se for necessário a gente voltar isso, mas com Deus na nossa vida, na nossa nação, não vamos temer, meus queridos. Não adianta você ir adorar a besta fera. Para você ir comer bem, para você comprar uma boa roupa. Eu não aceito isso. Eu não aceito. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu não tenho medo. Eu escolho Deus. Tá entendendo? Eu não arredo o pé. Deus forjou em mim este caráter. Eu sou serva de Deus. Não podemos temer, meu querido.
Amém. Eu vou beber um pouco de água. Aquele que escolher Deus, meu querido, ele não vai ter falta de nada. Nada. Porque se você escolher a Deus e se Deus te deixar aqui na terra vivo, ele vai te manter, ele vai suprir as tuas necessidades. Ele vai mandar comida, nem que seja um anjo, nem que seja uma águia que vai trazer comida para ti. Deus não fez isso no passado? Por que que Deus não faz isso nos dias de hoje? Ele não fez isso com Elias, quando fugiu da rainha esposa de Acabe, a Jezabel? Por que que ele não pode fazer nos dias de hoje? Pois eu creio que ele pode fazer sim. Amém? Então, continuando aqui. Vai chegar o momento que o Senhor vai se levantar, vai levantar a espada dele contra, tá entendendo? Gog. E ele diz: executarei juízo. Né? E ele voltando aqui ao 17. No 23, Deus diz assim: e assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade, e me farei conhecido de muitas nações, então eles saberão que eu sou o Senhor. Existem muitas nações que precisam saber que Deus é o Senhor. Porque muitas nações, elas não se rendem a Deus, elas não se dobram a Deus. Muitas nações também muitas pessoas, pode dizer muitas pessoas. As forças de Deus vai vencer as forças do mal. Viu? No Apocalipse 20, se observa que o líder de Gog é o diabo. É ele. Não vá pensar que essas pessoas que estão aí apoiam o comunismo, elas amam a Deus, não. Elas não temem a Deus. Elas não amam a Deus. Elas escolhem o caminho sujo, imundo, pecaminoso que o diabo oferece para elas. E cada um de nós, meu querido e minha querida, nós temos que cuidar da nossa própria vida. Porque vai chegar o momento que a gente vai morrer e nós vamos prestar conta a Deus de tudo que a gente fez e falou. Tudo que a gente fez de errado, que nós falamos de errado ou contra alguém, tá entendendo? Vai chegar o momento que vai ser cobrado. E não vá pensar que você pode dizer: ai, isso não tem nada a ver comigo, com minha família. Deixa eles lá. Tem sim. Tem sim. A palavra de Deus, mesmo que você não creia, é para todos nós que estamos na face da terra. É para todo ser humano. Só que vai ter aqueles que é humilde, que aceita a palavra de Deus, e vai ter outros que não aceitam. Se você não aceita, é problema seu. Tá entendendo? E a palavra de Deus diz também, vamos lá para o capítulo 39. Aí vai chegar o momento que Deus vai derrubar o arco da sua mão esquerda e farei suas flechas caírem da sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá, você e todas as suas tropas e as nações que estiverem com você. Eu darei você como comida a todo tipo de ave que come carniça e aos animais do campo. Você cairá em campo aberto, pois eu falei, palavra do soberano Senhor. E mandarei fogo sobre Magog. Vai mandar fogo sobre as cidades, lá onde tem o comunismo, onde as cidades dos inimigos do povo de Deus. Deus vai mandar fogo lá, essas cidades vão ser queimadas de cima da terra. E sobre aqueles que vivem em segurança nas regiões costeiras, e eles saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel.
e não mais deixarei que o meu nome seja profanado, e as nações saberão que eu, o Senhor, sou o Santo de Israel. E aí vem, é certo que acontecerá a palavra do soberano Senhor, este é o dia de que eu falei. Meu querido, não duvide do que diz a palavra do Senhor. Deus vai permitir sim que esse rei esse rei que é um homem mau, se levanta contra o povo de Deus, que é China, representado por China, por Rússia, por Irã, por todas essas nações que não temem a Deus e vão se unir a eles contra o povo de Deus. E Deus vai permitir, mas Deus vai chegar um momento que vai destruir essas nações. E vai chegar um momento que o Senhor diz que o furor dele, né? Ele vai declarar o furor dele contra essas nações. Então, no livro de Deuteronômio diz que Deus tem um limite. Sabe quando você vive pecando, nada acontece? É porque Deus tem um limite para cada um de nós, para cada situação. Enquanto o limite, tu não pecar naquele limite, ele não vai chegar para chamar a atenção. Ei, vem aqui. Tá entendendo? Com uns Deus vai chamar para conversar, para que ele possa sair do caminho errado e se arrepender. Mas tem outros que não tem chance. Não adianta a gente brincar com a palavra de Deus, meu querido. Não adianta a gente brincar, achar, tá entendendo, que é conversa fiada. Gog e Magog não é uma conversa fiada. Tá entendendo? Ela está aí diante de nós. Nós já começamos a viver. O príncipe das trevas representado, tá entendendo, do Partido Comunista Chinês, da Rússia, eles detestam o povo de Deus. Você viu outro dia quando o presidente convocou o jejum para a nossa nação? Você viu os filhos do diabo logo se levantou aí na internet falando contra? Você acha que é filho de Deus aquele dali? Não é filho de Deus, não. Se fosse filho de Deus, ele temia Deus. Ele não ia apoiar, tá entendendo? A safadeza desses políticos corruptos, nem está no meio, ele está no meio da panelinha. Ali é filho de Satanás. Tá entendendo? Tem uns que a gente sabe que é declarado, não tem nem como poupar. Tem uns que é declarado filho de Deus e filho de Satanás. A palavra do Senhor é bem clara sobre isso. Ela diz que existe filhos de Deus e filhos do diabo na face da terra. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, é só procurar no meu canal. Amém? Compartilhe o vídeo para que as pessoas sejam ministradas, sejam abençoadas através dessa mensagem, que o Senhor continue falando contigo, que o Senhor abençoe a tua casa, abençoe a tua família, supra as tuas necessidades, que o Senhor coloque fartura à tua mesa, porque, meu querido, eu vou te dizer uma coisa, se você acha que quem coloca fartura na tua mesa é seu trabalho, é seu emprego, é você, é sua empresa, você está enganado, quem coloca é o Senhor, porque tudo é permitido por Deus, Ele tem o controle de tudo, ó. Você tem o controle da sua casa? Porque eu tenho o controle da minha casa. Pois Deus tem o controle de tudo. O céu e a terra, Deus tem o controle e o mar. Tudo está debaixo do governo de Deus. E Ele não vai perder para meia dúzia de comedor de feijão, que dependem dEle. Que dependem, na hora que o Senhor diz, corta o ar do Putin, corta o ar aí do presidente da China, na hora que o Senhor disser, o ar está cortado deles e eles simplesmente vão bater a bota. E aí? Eles são alguma coisa? Eles não são nada. Nada. Se eles bater o pé diante de ti e tu bater o teu pé mais forte do que eles vão correr com medo de ti. Porque é assim que funciona a lei. Tá entendendo? É assim. Se tu tiver medo, vai se montar em cima de ti. Mas se tu peitar, tá entendendo? Tu peitar, botar Deus na tua frente e peitar o teu adversário, ele vai correr de ti. Amém? Fica na paz de Cristo e até a próxima, se Deus quiser. Amém?